tudo bem? É um privilégio mais uma vez estar junto contigo para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu quero dizer que é um privilégio para nós, professores do SALT FADBA, podermos compartilhar a lição contigo, com cada um dos irmãos que tem acessado ao site e assistido essa explanação. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Nós já estudamos 11 lições, cada uma delas falando sobre o trabalho missionário, sobre a pregação do Evangelho e todas elas tendo como modelo Jesus, e não poderia ser diferente. A lição que nós vamos estudar agora, a 12ª lição, ela tem o título A Mensagem que Vale a Pena Compartilhar. Mas antes de estudarmos essa palavra, essa mensagem, essa lição, eu gostaria de fazer uma oração contigo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor para agradecer as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Agradecer o privilégio de servi-lo, o cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós e pedimos, Pai, que agora o Espírito Santo do Senhor, que inspirou os autores bíblicos, nos ilumine agora ao estudarmos a sua santa palavra. Fique com cada um de nós, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos começar dando uma olhada no verso para memorizar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Então, o Evangelho, ele é universal porque o Evangelho, ele alcança todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, independente de raça, de cor, de etnia, o Evangelho é para todos. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que ele é um Evangelho universal. Mas aqui não fala apenas que ele é um evangelho universal, fala também que ele é um evangelho eterno. Por que o evangelho ele é eterno? Em primeiro lugar, porque ele foi decidido desde a eternidade. Desde o princípio, Deus decidiu que se o homem pecasse, Cristo viria aqui para morrer e nos salvar. Ele é eterno porque as consequências dele também são eternas. O resultado desse evangelho é a vida eterna para aquele que o aceita. E nós poderíamos ainda dizer que esse evangelho é eterno porque ele é o único evangelho, não vai haver mudança, Deus não tem plano B. Esse é o evangelho de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje, que nós vamos estudar na lição. Este evangelho. Para nós entendermos um pouquinho melhor o que é evangelho, normalmente quando nós falamos sobre evangelho, nós lembramos logo da tradução como boas novas. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor o que é o Evangelho, seria bom nós lermos Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu lembro de algumas aulas que eu tive com o pastor Luiz Nunes, e ele comentava sobre esse verso. Sabe? O Evangelho, ele é o poder de Deus. Você já parou para pensar no que significa o poder de Deus? O poder de um Deus que cria todo o universo, um poder de Deus que cria todas as coisas, o poder de um Deus que é onipotente. É esse poder que está sendo colocado à disposição de cada um de nós com o propósito da salvação. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que alcança a cada pessoa, que está disponível para cada pessoa. É sobre isso que nós vamos falar nessa semana, sobre esse Evangelho. Esse Evangelho está disponível desde o início. Eu gostaria de ler mais um texto com vocês, que está lá em Gênesis 3, verso 15. Vamos para Gênesis 3, verso 15, é uma passagem bem conhecida.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós conhecemos bem a história. Adão e Eva sabiam o que eles deveriam fazer e sabiam o que não deveriam fazer. E quando eles tomam a iniciativa de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a sentença era a morte. E é nesse momento que eles recebem a informação do Evangelho, a promessa de um descendente da mulher que viria para resolver o problema do pecado. A partir daí, a Bíblia, o tema bíblico é essa semente da mulher, é esse descendente da mulher que viria para resolver o problema do pecado. Cada mulher aguardava, tinha a expectativa de ser a mãe do Messias. Nós vemos os profetas anunciando a respeito do descendente de Davi, a promessa de que viria alguém que resolveria o problema do pecado, o servo sofredor em Isaías, e isso vai se cumprir no Novo Testamento. O Novo Testamento vai falar sobre essa realização dessa promessa do descendente de Abraão que veio para resolver o problema do pecado. Nos Evangelhos nós vamos ver bem claramente isso. Mas o livro que nós vamos estudar, o trecho de um livro que nós vamos estudar essa semana é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele tem uma ênfase mais no final, no cumprimento final de Gênesis 3,15, a promessa do cumprimento do Evangelho, a solução definitiva para o problema do pecado. E é isso que nós vamos ver agora. Durante a história da salvação, você pode observar, Deus sempre teve um profeta, sempre teve alguém alertando sobre verdades muito importantes, verdades específicas para cada momento. Você vê, na época do dilúvio, Noé, nós podemos ver também outros profetas anunciando mensagens importantes. Elias, por exemplo, falando sobre reforma e arrependimento. Depois nós vemos João Batista também trabalhando sobre o arrependimento e nós poderíamos falar vários casos. O importante que nós precisamos entender é que nada na história da salvação acontece por acaso ou acontece sem que Deus tenha conhecimento disso. E Deus tendo conhecimento, Ele alerta ao seu povo, alerta aos profetas para que o povo esteja atento. Eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo muito interessante. Vocês sabem que você poderia olhar rapidamente a história do povo de Israel no Antigo Testamento, praticamente todo o Antigo Testamento em apenas um capítulo da Bíblia? Vamos dar uma olhada em Levítico 26. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico 26. Em Levítico 26 fala sobre as bênçãos e as maldições do concerto. E quando nós olhamos, por exemplo, o primeiro nível das maldições, está ali no capítulo 26, verso 16. O finalzinho do verso 16 diz assim: E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Houve um período no povo de Israel em que eles foram desobedientes a Deus e, por não servirem a Deus, os inimigos vinham e tomavam as suas colheitas. Isso aconteceu no período de Juízes. Mas todas essas consequências, esses problemas que eles enfrentavam, essas maldições, o objetivo era para que eles pudessem retornar para Deus. Depois disso, você tem o período de Samuel e um crescimento do reino de Israel, especialmente nos reinados de Davi e Salomão, em que você pode ver aqui os versos do 3 até o 10, que fala sobre as bênçãos e que havia prosperidade em Israel. Eles colheriam tanto que na colheita eles teriam que jogar o velho para poder guardar o novo. Tinha sobrado, teria prosperidade. Isso acontece, como eu disse, nos reinados especialmente de Davi e Salomão. Mas o povo se desvia. E aí você tem um segundo nível das maldições, que é o verso 19. Quebrarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Ou seja, um período de seca total. Esse período aconteceu com Elias,
3 anos e meio de seca. Mas se o povo não se arrependesse, haveria mais problemas. Veja, por exemplo, o verso 29, que diz: comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas. Isso acontece no tempo de Eliseu. Lembra-se? 2 mulheres conversando e uma dizendo que havia comido o filho dela e agora a outra não queria dar, isso conversando com o rei. E o último nível das maldições, que está a partir do verso 31, é o cativeiro. Eles deixariam as suas cidades. Você pode ver depois, dos versos 31 até o verso 39, falando sobre o cativeiro babilônico. Então veja, o povo tinha acabado de sair do Egito e toda essa informação foi dada. E após isso, os últimos versos aqui vão falar ainda do retorno do cativeiro. Então, nada acontece sem que Deus saiba e sem que Deus alerte ao seu povo. Quando você começa a olhar as pregações dos profetas posteriores, todos eles vão usar a linguagem aqui da aliança. Eles vão confirmar o que já tinha sido anunciado anteriormente. Mas aqui na nossa lição fala sobre uma verdade presente, e essa verdade presente que é apresentada por Pedro. Vamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, vai falar sobre a verdade presente. Diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Quando nós continuamos a ler o texto, nós entendemos que essa verdade presente foi o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Essa é uma verdade presente do tempo de Pedro, é uma verdade presente nos dias de hoje e é uma verdade presente desde o tempo de Adão. Essa é uma verdade que ela está sempre presente. O livro do Apocalipse, ele vai trabalhar com um foco maior na segunda vinda de Cristo, na volta de Jesus. Enquanto os evangelhos trabalham a primeira vinda, o livro do Apocalipse trabalha a segunda vinda. É verdade que os evangelhos falam um pouco da segunda vinda, mas o foco é na primeira. Assim como o Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse 12 fala da primeira vinda de Jesus, mas o foco está na segunda. É interessante nós observarmos que praticamente todas as profecias do Apocalipse, elas terminam falando a respeito da volta de Jesus. É curioso quando nós olhamos o Apocalipse e às vezes nós entendemos o Apocalipse simplesmente como um livro de profecia. E isso é verdade, o estilo literário dele é uma profecia apocalíptica, mas o Apocalipse é muito mais do que isso. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que o Apocalipse é um evangelho. Observe qual é o tema principal do Apocalipse. Nós falamos do dragão, nós falamos das bestas, nós falamos de uma série de eventos que acontecem no Apocalipse, mas para que nós possamos saber qual é o tema principal do Apocalipse, é importante nós vermos a introdução do livro. Então vamos para Apocalipse 1, versos 1 e 2. Apocalipse 1, versos 1 e 2 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, o Apocalipse, a primeira expressão que aparece é a revelação de Jesus Cristo. É muito interessante porque a expressão revelação de Jesus Cristo ela pode ter 2 sentidos. O primeiro é revelação de Jesus Cristo no sentido que é uma revelação a respeito de Jesus Cristo. E o segundo, revelação de Jesus Cristo, que é uma revelação dada por Jesus Cristo. Qual dos dois é o correto? Na verdade, os dois. Aqui no Apocalipse, Jesus é tanto revelador como a revelação. Ele é o tema. No Apocalipse, o herói é o Cordeiro. O tema é sobre o Cordeiro. É o Cordeiro que vem para resolver o problema do pecado. E é por isso que eu posso afirmar com muita segurança que o Apocalipse é um evangelho. Sabe, às vezes nós nos assustamos e nos impressionamos com todos aqueles monstros terríveis, o dragão escarlate, a besta do mar, a besta da terra, e às vezes damos até muito foco neles, mas depois de toda essa visão dos capítulos 12 e 13, o que aparece no capítulo 14, verso 1? Vamos dar uma olhada.
O Apocalipse 14, verso 1 diz: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrita o seu nome e o nome do seu pai. Depois João vê o dragão vermelho, a besta do mar, a besta da terra. A imagem que ele vê é do Cordeiro, o herói do Apocalipse. E mais que isso, ele está aqui no monte Sião. É a pessoa certa, no lugar certo. Por quê? Observe, quando você vai lá para Salmos, capítulo 2, verso 6, diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Salmo 2 é um salmo messiânico e deixa bem claro, o Messias, o rei Messias, Jesus, vai reinar no monte Sião. E quando nós avançamos um pouco e vamos, por exemplo, lá para Obadias 1:17 diz: Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as herdades. É no monte Sião que o Messias reina, é no monte Sião que há livramento, e é no monte Sião que o Cordeiro está, depois que João vê todas aquelas cenas terríveis. Ele é o herói. O Apocalipse é sobre Jesus. Bom, em Apocalipse 22, verso 2, fala sobre a volta a ter acesso à árvore da vida. No verso 3, fala que não haverá mais maldição. Em Apocalipse 21, verso 4, diz que não haverá mais pranto, nem mais dor, nem mais morte. O final do Apocalipse é a volta para casa. É a restauração de todas as coisas. É a volta para o Éden. É a volta para o nosso lar. É disso que o Apocalipse fala. E tudo isso vai acontecer através do poder e das ações do Cordeiro de Deus. Qual é a mensagem para o tempo do fim? Que mensagem nós temos? E esse é o foco da lição, Apocalipse 14. Apocalipse 14, de 14 a 20, vai falar sobre duas colheitas. Uma colheita do trigo e a outra colheita das uvas. Essa também não é uma linguagem nova. Jesus, por exemplo, falou sobre a parábola do joio e do trigo, e você tem Deus pisando o lagar lá em Isaías 63, na consequência ali que viria sobre os inimigos do povo de Deus. Então veja, essa é uma linguagem bem bíblica. O livro do Apocalipse normalmente ele remete às linguagens do Antigo Testamento, às linguagens do passado, às linguagens que eram comuns ao povo de Israel. Nós podemos ver aqui, eu gostaria de ler com vocês, primeiramente, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Nós já lemos no início da lição, é o nosso verso áureo, e lá diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14 deve ser compreendido a partir de Apocalipse 13. Apocalipse 14 é uma resposta a Apocalipse 13. Se você observar no Apocalipse 13, os adoradores da besta são os que habitam sobre a terra, Apocalipse 13, verso 8. E essa mensagem é dada aos que se assentam sobre a terra. Essa mensagem é dada não apenas para o povo de Deus, mas para todas as pessoas, para que elas possam tomar uma decisão ao lado de Deus. E eu gostaria de comentar rapidamente sobre essa expressão temei a Deus. A expressão temer a Deus, às vezes nós associamos ao medo, mas temer a Deus na Bíblia tem um significado bem diferente. Quando nós vamos para Provérbios, para Salmos ou para Jó, nós vamos encontrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor está associado à sabedoria. Mas o temor a Deus também está associado a algumas outras coisas importantes. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Gênesis 22, verso 12. Gênesis 22, verso 12 diz: Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Então veja, o temor a Deus aqui está associado a servir a Deus.
a ser fiel a Deus. Temer a Deus tem a ver com fidelidade a Deus. Quando nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o andares nos teus caminhos e o temeres. Então observe, o temor a Deus está associado à guarda dos mandamentos e também andar nos caminhos de Deus. Então nós podemos entender que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, o temor a Deus é ser fiel a Deus, é servi-lo, está relacionado com a guarda dos mandamentos e andar nos caminhos do Senhor. Então, quando aqui em Apocalipse diz para que nós temamos a Deus, está tudo isso reunido. E em sequência ele diz para que nós possamos dar glória a Ele. O dar glória a Deus é uma consequência natural de quem teme a Deus. E nós podemos dar glória a Deus louvando, exaltando, mas também podemos dar glória a Deus sendo testemunhas do que Deus fez por nós, mostrando às pessoas o que Deus fez por nós e o que Ele pode fazer por cada um deles. Continuando aqui em Apocalipse 14, verso 7, além do temor a Deus e de dar glória a Ele, o verso também vem falando um pouco a respeito da adoração. Então veja, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, a questão no livro do Apocalipse é sobre adoração. E aí nós temos que escolher a quem nós vamos adorar, se nós vamos adorar a besta ou se vamos adorar a Deus. Nós vivemos num mundo em que a adoração a Deus é um desafio. E muitas vezes as pessoas que querem adorar verdadeiramente a Deus são rotulados como ultrapassados, como ignorantes. A adoração a Deus, especialmente aqui no contexto da criação, vai de encontro às ideias que são aceitas ou são aceitas pela maioria hoje em dia, como por exemplo a ideia da evolução. Falar sobre um juízo também é algo que não é muito aceito nos dias de hoje, mas nós temos o desafio de pregar esse evangelho. Essa é a orientação que Deus está nos dando. E observe que quando Deus faz esse apelo, Ele clama nos versos seguintes para que o povo saia de Babilônia. Babilônia representa a inimizade contra Deus, as falsas doutrinas. E isso começa desde o princípio. Você vai ter a Torre de Babel, e Babel é Babilônia. Babel, eles se opõem a Deus, eles querem estar no lugar de Deus, eles querem desafiar a Deus naquele momento. E de lá em diante nós vamos ter sempre o confronto entre Babilônia e Jerusalém. Você vê isso, por exemplo, no livro de Daniel, e você vê claramente agora aqui no livro do Apocalipse. Então, há uma necessidade de que nós possamos escolher que lado nós vamos estar. Agora, é importante nós entendermos que Deus tem um povo em Babilônia. Ele clama para que esse povo saia. E a minha pergunta é, como esse povo vai poder sair de Babilônia? Alguém tem que pregar, alguém tem que anunciar, alguém tem que testemunhar a esse povo a respeito do Evangelho eterno. Anunciar a eles da breve volta de Cristo, de tudo que Cristo fez para nos salvar. O desafio da lição de hoje, o apelo que Deus faz para cada um de nós hoje, é um apelo para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. E a minha pergunta para você, e claro, para mim também hoje estarei eu disposto a cumprir essa missão? A pregar a respeito do Evangelho eterno, do que Cristo fez na minha vida, para que nós possamos adorá-lo verdadeiramente como nosso Criador, alertar a todas as pessoas que o juízo virá, que Deus vai cumprir os seus planos, mas, sobretudo, alertá-los que Deus está preparando um lar para cada um de nós, que o que mais Deus deseja é que nós possamos voltar para casa, voltar para o Éden restaurado, que é a promessa final do livro do Apocalipse. Isso não toca o seu coração? Isso não fortalece a sua fé?
A lição desse trimestre ela vem trabalhando o tempo todo sobre a importância do testemunho. E a lição 12 não é diferente. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Pense agora um pouco naquela pessoa, naquele seu amigo que você precisa testemunhar. Se organize, se planeje, testemunhe. Mas não apenas para um ou para outro, faça com que o testemunho seja uma constante na sua vida, seja algo natural na nossa vida. Meu desejo é que Deus fortaleça em cada um de nós a vontade de testemunhar. E eu gostaria de terminar com uma oração, pedindo para que Deus nos ajude a cumprir essa missão, que é levar o Evangelho, esse Evangelho eterno a toda tribo, língua, povo e nação. Vamos orar? Pai querido, estudamos agora um pouco a respeito do seu Evangelho eterno, do que o Senhor tem para a vida de cada um de nós aqui. Sabemos dos desafios que temos para pregar esse Evangelho, mas sabemos também que o Senhor nos concede o seu Santo Espírito para cumprir essa missão. Dá-nos sabedoria, dá-nos fé, dá-nos motivação, nos abençoe, nos dê capacidade. Ajude, Pai, a que nós possamos compreender as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, para que assim as pessoas conheçam a sua verdade, tomem a decisão e possam estar juntas lá na Nova Jerusalém, lá no Éden restaurado, lá no lar eterno. Abençoe a cada um de nós. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.